Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. O nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Amém. Jesus nos ajuda a carregar a cruz. Olá, queridos membros e amigos da Ibava, bem-vindos a mais um encontro de comunhão e adoração virtual. Que Deus nos abençoe mais este encontro para o louvor e para a glória do seu bendito nome. Daniel continuou orando 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que um decreto havia sido assinado e que seus amigos estariam prontos para acusá-lo. Meditamos nisto 3 quintas-feiras atrás. Daniel foi lançado na cova dos leões e uma pedra foi colocada na entrada da caverna. Estudamos na quinta-feira passada este tema. Há momentos em nossa vida em que temos a impressão de que fomos lançados em uma cova e que uma pedra foi colocada à porta. Recentemente, conversando com alguém sobre o momento que nós estamos vivendo, uma colocação foi feita: é muito difícil ficar em quarentena. Eu respondi: podemos dizer que realmente ficar isolados é desafiador porque mexe com a nossa rotina, mas difícil mesmo deve ter sido para aqueles que enfrentaram campos de concentração de guerra. Difícil mesmo deve ter sido para aqueles que precisaram se esconder nos porões de suas próprias casas quando a sirene tocava e o bombardeio tinha início. Anos atrás conheci uma senhora que aos 5 anos de idade foi colocada dentro de um trem juntamente com tantas outras crianças para serem transportadas durante a noite no escuro de um país para outro, fugindo da guerra, sem a presença dos pais e sem a presença de qualquer adulto. Pela bondade e misericórdia do Senhor, nós
temos alimento, nós temos roupa e temos a tecnologia para nos manter conectados e em contato uns com os outros. Daniel foi lançado na cova dos leões e o seu coração devia estar acelerado. Visitando um zoológico certa vez, eu fiquei impressionado com o rugido de um leão. Quando o leão viu a presença do cuidador próximo à jaula, ele avançou por trás das grades. O cuidador explicou que a fêmea havia sido retirada alguns dias antes para tratamento, e todas as vezes que ele se aproximava da jaula, o leão imaginava que a fêmea seria tirada novamente, então ele rugia ferozmente para defendê-la. Eu vi, querido ouvinte e querida ouvinte, o chão onde estavam as 4 patas desse leão tremendo quando ele rugia, e as pessoas corriam de medo. Você pode imaginar o estrondo que Daniel deve ter ouvido, não apenas de um leão, mas de diversos deles, rugido esse que ecoava dentro daquela caverna? Quais são os leões que gritam em sua mente e não te deixam dormir à noite? Você se sente em uma caverna escura? Os leões podem representar qualquer coisa que esteja tirando a sua paz. Pedro associou o inimigo das nossas almas a leões ameaçadores. Olha o que ele diz: tende bom senso e estais atentos. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, que procura quem possa devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Em tempos de confinamento, de perseguição e de rugidos, nós precisamos ficar atentos e resistir firme em nossa fé, certos de que a provação ela é comum a todos que amam e servem ao Senhor. Daniel ficou espantado com o cenário que ele estava vendo. Ele não precisou enfrentar apenas os rugidos que ressoavam em sua cabeça, mas também precisou enfrentar aquilo que os seus olhos viam. Animais famintos vindo na sua direção. Aquele era um cenário de morte para Daniel. Que cenário você vê diante dos seus olhos ao seu redor? Um cenário ameaçador? Talvez os seus olhos estejam enxergando o que Daniel também enxergou: o fim. O fim de um relacionamento, o fim de um emprego, o fim de um corpo sadio, o fim de uma vida. Daniel viu o fim enquanto aqueles animais se aproximavam dele. Mas você pode ter certeza que Daniel clamou a Deus. Porque se em casa, no quarto, Daniel orava 3 vezes ao dia, imagine se ele não oraria enquanto os leões o espremiam contra aquelas rochas da caverna com seus dentes afiados e seus olhos de fogo. Daniel não estava de fora vendo os leões dentro da jaula. Daniel estava dentro da jaula. Às vezes podemos nos sentir também dentro de uma jaula cujos leões sugerem o nosso fim. Olhamos ao redor e o cenário não muda. Meu filho não muda, minha filha não muda, meu marido não muda, minha esposa não muda, meu emprego não muda, nada muda. O cenário continua o mesmo, diferente daquilo que eu gostaria. Quinta-feira passada eu destaquei algo muito importante na vida de Daniel e de tantos outros servos e servas do Senhor: a fé inegociável. Comentei inclusive, imaginemos que a história de Daniel terminasse com a pedra sendo colocada na entrada da cova. Será que nós vibraríamos tanto como vibramos ao saber que Deus o livrou dos leões? Será que vibraríamos dizendo que Daniel não temeu o decreto e nem a acusação de seus inimigos e que sua história terminou na cova? Uma fé inegociável que não está à venda. A nossa fé foi comprada e conquistada por um alto preço na cruz do Calvário. Ela tem muito valor.
Uma fé inegociável, quando se sente ameaçada, se torna mais inflamável ainda, tal qual uma fogueira, querendo se apagar em uma noite escura e fria. Buscamos gravetos, folhas secas, sopramos sobre a fogueira e lutamos para que a chama se erga e ilumine a noite, aquecendo o nosso coração. Uma fé inegociável é uma fogueira alimentada com oração. A palavra de Deus nos diz em Romanos 10:17: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Coloque lenha em seu coração. Reúna versículos, cânticos, lembranças do passado e lute para que a chama se erga novamente e ilumine sua vida e aqueça seu coração. Daniel estava com um destino selado. O rei e seus nobres carimbaram a cera quente derretida sobre o decreto colado na entrada da cova. Qualquer um que tentasse remover a pedra seria lançado na cova juntamente com ele. Daniel não podia contar com o rei, Daniel não podia contar com seus amigos, Daniel tinha apenas Deus. E quero aqui, propositadamente, repetir uma incongruência. Daniel tinha apenas Deus. Você sabe o que é incongruência? Incongruência é ausência de conformidade, ou seja, dizer que Daniel só tinha Deus é o mesmo que dizer dois pontos. Daniel tinha tudo. Quem você acha que Daniel preferiria que entrasse com ele na cova dos leões? Um exímio caçador para defendê-lo? Um excelente domador de leões para trazer mais tranquilidade? Ou Daniel escolheria o Deus de Israel? Por que então, quando você passa por situação difícil, você não recorre a Deus de joelhos, mas se entrega às soluções humanas? Por que você não pede socorro a Deus? Certa vez, alguém me disse que estava orando muito sobre um determinado assunto e eu perguntei: quanto tempo por dia? Às vezes nós pensamos que oramos, quando na verdade nós não nos empenhamos tanto assim. A caverna está selada, os leões estão rugindo e os pés de Daniel estão pisando sobre os ossos esmigalhados. Mas ele tem a Deus, ele tem tudo. Quando alguém disser que é o fim, você precisa pensar assim: é Deus quem está dizendo? Quando Deus disser que não tem mais jeito, então você pode levantar, lavar o rosto e se alimentar, como fez Davi ao receber a notícia da morte do seu filho com Batseba. Mas enquanto Deus não disser que não tem mais jeito, não pare de acreditar, não pare de lutar, tenha fé. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs óleo aromático e mudou de roupa. Então entrou no santuário do Senhor e adorou. Em seguida foi ao palácio, pediu comida e depois de servido comeu. Então seus servos lhe disseram: que foi que fizeste? Jejuaste e choraste enquanto a criança estava viva, mas depois que a criança morreu te levantaste e vieste a comer? Ele respondeu: quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e a criança ficará viva. Todavia, agora que está morta, por que ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. 2 Samuel, capítulo 12, de 20 a 23. Enquanto o Senhor não disser que é o fim, continue orando. O evangelista Moody era conhecido como um homem de oração. Todos que acompanharam sua vida sabiam o quanto ele era dedicado a falar com Deus. Independentemente de onde estivesse ou do que estivesse fazendo, Moody simplesmente parava e falava com Deus. Certa vez, viajando de navio com um de seus discípulos, a embarcação pegou fogo. E o jovem correu até Moody e chamando-o para orar. Moody foi para o convés,
se juntou aos homens com baldes na mão, esperando ser alcançadas as águas do mar para apagar o fogo. O jovem reclamou: Moody, nós temos que orar. Moody respondeu: oramos enquanto apagamos o fogo. Queridos, Daniel estava com sua vida selada em uma caverna escura, cercado de leões. Mas ele orou. Sim, Daniel orou. Não é o fim, enquanto Deus não disser que é o fim. Que leões estão ameaçando a sua paz? Que cenário é este que você está enxergando? Ore ao Senhor, peça para Ele te proteger. Daniel capítulo 6, de 19 a 23, diz assim: Ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus vivo, acaso teu Deus, a quem serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. E eles não me fizeram mal algum, porque foi achada inocência em mim diante dele. E também diante de ti não cometi delito algum, ó rei. Então o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova e não acharam ferimento algum nele, porque havia confiado em seu Deus. O rei não havia dormido e nem comido nada naquela noite. Enquanto o rei estava preso em sua angústia e arrependimento no palácio, Daniel dormia serenamente na cova dos leões. Você se lembra do que eu disse na quinta-feira passada sobre José? José preferiu viver na masmorra, no centro da vontade de Deus, do que viver fora da vontade de Deus na casa de Potifar. Enquanto o rei perdeu o sono e não comeu nada, angustiado por causa do decreto e por causa do julgamento a Daniel, Daniel dormia entre leões. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, disse Daniel. Deus não tirou Daniel da cova. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente. Deus visitou a masmorra onde estava José. Deus visitou a fornalha onde estava Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus visita você onde você estiver. Paulo disse assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo não disse para não sentirmos ansiedade, ele disse para não andarmos em ansiedade. Diferente. Para não andarmos ansiosos, Paulo recomenda apresentarmos nossas preocupações a Deus diariamente, não nos esquecendo de agradecer. A promessa assegurada por Paulo é que a paz de Deus, que excede ou que ultrapassa o nosso entendimento, guardará o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. O cenário poderá continuar o mesmo, a masmorra, a fornalha ou a cova, mas o coração sentirá paz, porque Deus foi invocado e Ele está comigo. Ele é o meu defensor.
Certa vez eu acompanhei uma ovelha até a emergência de uma unidade hospitalar e depois de colhido sangue para exames, essa ovelhinha temerosa olhou para mim e disse: "E se vier alguma coisa no exame?" Eu respondi: "E se vier?" A ovelhinha concluiu: "Deus está no controle, não é mesmo?" Eu concordei: sempre Ele está no controle. Entregue sua vida, querido irmão e querida irmã, entregue o seu cenário em que você está vivendo nas mãos de Deus. Peça para Ele sustentar a sua fé se você estiver na masmorra. Peça para Ele aquecer a sua fé se você estiver na fornalha. Peça para Ele fechar a boca dos leões se você estiver tendo leões que ameaçam sua paz, rugindo a sua mente. Para concluir uma história interessante, certo homem passou a acordar durante a noite escutando rugidos de leões. Isto aconteceu por noites seguidas. Preocupado, ele procurou um especialista que trabalhou com ele possíveis traumas da infância. Meses depois, num determinado feriado, descendo o elevador do prédio para fazer uma caminhada, alguém comentou com ele: "Este casal de leões que colocaram no parque estão tirando o nosso sono, não é mesmo?" E ele ficou pasmado. O homem estava ouvindo leões de verdade, não era nada da cabeça dele. Por que eu quis contar essa história? Porque a luta, ela é real. Os leões estão ao nosso derredor. Mas Deus está conosco e Ele fechará a boca dos leões. Você pode dizer amém? Nós vamos cantar uma canção que é resultado da enquete que nós fizemos, e a Graça Tanan disse que essa música é muito especial para ela. Tu és fiel, Senhor. Que letra linda e que mensagem que vem concordar com aquilo que nós meditamos. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno
Cada momento me guia, Senhor, e do porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Deus é fiel, porque Ele cumpre as suas promessas. Uma outra canção: não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti, nós também para o teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti, nós também para teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti, nós também para o teu louvor. Nós
sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Oh, bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Jesus. Senhor Deus, nós confiamos em Ti e sabemos, Pai, que o Senhor é dono, Pai, do cenário em que nós vivemos, que a cova está sob o seu controle, que a fornalha está sob o seu domínio, que a masmorra é governada por Ti, e que onde quer que nós estejamos, ó Pai, Tu estás ali conosco, Senhor. É por isso que Tu vieste a esta terra, te fizeste homem, para viver entre nós e dizer que está aqui conosco. E o Senhor também, Jesus, nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós cremos, ó Pai, que não existiu, não existe e jamais existirá um segundo sequer em nossa vida em que o Senhor não estará presente. Também cremos, ó Pai, que não haverá em nosso viver um local qualquer ou momento em que a Tua presença não será percebida por nós, porque o Senhor tem domínio sobre todas as coisas e nós pertencemos a Ti. Obrigado a Deus por podermos nesta noite relembrar o Teu livramento na vida de Daniel e o testemunho dele de devoção, de adoração, de uma fé inegociável, Pai. Deus, dá um coração para nós também, de modo que nós temamos o Teu santo nome e tenhamos, ó querido Deus, lábios santos, que tenhamos, ó Pai querido, olhos santos, que tenhamos ouvidos santos, que não negociemos a nossa fé por nada e com ninguém, mas que nós possamos, ó Santo Deus, no temor do Senhor, enfrentar as tempestades, enfrentar as lutas, confiando que o Senhor nos dará a vitória, porque confiamos em Ti e invocamos o Teu nome, ó Deus. Pai querido, eu oro neste momento pedindo que o Senhor abençoe cada vida, Santo Deus, que está acompanhando este culto através desta transmissão, seja agora neste momento ou depois quando essa pessoa assistir, e que ela seja alcançada também pelo Teu livramento. Pai, fortalece a fé, Santo Deus, de cada um que está ouvindo essa transmissão, para que essa fé seja aquecida e que possa experimentar, Santo Deus, milagres em seu viver. Pai Santo, se alguém que ouve esta oração está se sentindo ameaçado por leões que rugem em sua mente, e o cenário é um cenário desestimulador, Pai querido, que essa pessoa possa, neste momento, Senhor, invocar o Teu santo nome, pedir o Teu socorro e ver a Tua boa mão agindo, Pai, no coração, trazendo paz, trazendo segurança, trazendo a confiança de que o Senhor é dono do cenário, o Senhor é dono do nosso viver, o Senhor está conosco. Obrigado, Pai Santo, em nome de Jesus, porque nós podemos confiar em Ti
entregar ao Senhor toda a nossa ansiedade, a nossa preocupação, porque sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Obrigado, ó Pai, por tua fidelidade à tua palavra e à tua promessa de que nada realmente pode nos separar do teu grande amor, como diz a tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa noite que o Senhor fez. Obrigado, ó Pai, pelos lares que nós temos, pelo alimento, pela roupa. Obrigado pela família. Obrigado a Deus porque temos meios de comunicação para conversar uns com os outros. Cenário este, Pai, muito diferente de guerras, muito diferentes, ó Pai, de perseguições acirradas. Cenário que nós vivemos que realmente muda a nossa rotina, porém está bem longe, Pai querido, de outros cenários mais difíceis. Que possamos, ó Pai, considerar que o Senhor tem cuidado de nós, possamos considerar e agradecer por aquilo que o Senhor colocou para nós em nossas mãos e que podemos usufruir. Pai, obrigado pela nossa querida e amada igreja que está cuidando dos nossos irmãos, Pai. Muito obrigado, Santo Deus, pela rede de apoio da Ibava, que está colhendo informações, recebendo pedidos de ajuda. E muito obrigado pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs e pelos nossos amigos que estão entrando em contato e oferecendo ajuda, Pai. Como diz a tua palavra, de modo, Santo Deus, que não haja falta, Santo Deus, de modo que possamos cumprir os teus mandamentos no que diz respeito ao socorro aos santos. Pai querido, muito obrigado por essa rede de apoio que agora entra em operação, Santo Deus, para cuidar uns dos outros, Senhor. De modo que possamos, diferentemente do que diz Tiago, despedir dos nossos irmãos e dizer que eles se aqueçam e se alimentam porque nós demos o alimento e porque nós demos a roupa e nós cumprimos com o teu mandamento, Pai. Obrigado a Deus também, em nome de Jesus, pela rede de cuidado que está havendo na igreja com os irmãos que estão atuando, Santo Deus, com orientações, com dicas para o bem-estar na área da saúde física, através do irmão Éder, na área da saúde emocional, através da irmã Sônia. Obrigado, Pai, por tantos que se disponibilizaram e colocaram, Santo Deus, a sua vida, a sua agenda, o seu tempo à disposição para servir, Senhor. Muito obrigado, Pai, por todos que estão aí trabalhando. O irmão Everson, que também ofereceu, Santo Deus, oportunidade de aprendizado, mesmo à distância, para ocupar bem com tarefas sadias no lar. Todos que estão trabalhando, Pai. Obrigado pelo Minuto Esperança, obrigado pelas terças musicais, obrigado pela EBD interativa. Pai, tantas coisas têm acontecido. Senhor, eu também oro e agradeço pela reforma espiritual que nós concluímos com êxito no dia 31 de março, Pai. 3 meses, Senhor, de reforma espiritual, recadastramento de membros, curso bíblico Realidade, pedido de perdão e conserto de vida em relação à história do passado. Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome por esta vitória. Obrigado, Deus, por cada membro que se recadastrou, com alegria, com amor, como gratidão diante do Senhor. Ó Deus, nós confiamos a Ti toda essa reforma espiritual que concluímos nesses 3 meses e pedimos a Tua bênção agora para a reforma ministerial que começou ontem e que vai perdurar, Senhor, por 3 meses também, abril, maio e junho. Pai, abençoe essa reforma ministerial que tem o objetivo de capacitar os líderes, de estruturar os ministérios e de identificar e operacionar cada dom espiritual dos membros da igreja. Pai, abençoa, Deus, a nossa reforma ministerial. Pai Santo, abençoa, Senhor Deus, não só a Ibava, mas todos os ouvintes que acompanham essa transmissão, alguns distantes, outros mais perto, que eles também sejam abençoados pelo Senhor nos seus lares, que as suas igrejas também sejam tremendamente abençoadas, e também aos amigos e às amigas que acompanham essa transmissão, que as suas famílias sejam protegidas por Jesus, com saúde, com esperança, com ânimo e com toda a provisão,
para enfrentar esse momento diferente que nós estamos vivendo. Deus, a Ti seja dada toda a glória nesta noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor permite, Santo Deus, que estejamos muitas vezes, Pai, na masmorra, na fornalha ou na cova. E muitas vezes o Senhor não nos tira dela, mas o Senhor traspasa o coração. O Senhor nos sustenta ali, aonde nós estamos, para que, como disse Paulo, possamos ser fortes na nossa fraqueza. O Senhor seja digno desta oração e deste culto. Em nome de Jesus. Amém. Bom é estar te servindo com compromisso contigo. Com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Jesus. Amém. Glória a Deus por isto. Glória a Deus por isto. Você pode acompanhar todas as comunicações que estão sendo enviadas ali para o grupo do WhatsApp da Ibava. E se você não faz parte da Ibava, tendo desejo de receber qualquer informação, orientação, uma oração ou algum material, basta deixar a sua mensagem que nós vamos dar o encaminhamento e responder sempre que possível, tá bem? Obrigado por acompanhar este culto, obrigado por participar deste momento de adoração e comunhão em família. Estamos unidos uns com os outros de coração, de propósito e de fé. Inflame, querido ouvinte, a sua fé neste momento especial. Assim como você precisa impedir que uma fogueira numa noite fria e escura perca sua brasa, correndo atrás de gravetos e de folhas secas, alimente o seu coração da palavra de Deus, de cânticos, de louvor, de lembranças, de testemunhos e livramentos do passado, para que seu coração fique aquecido com fé e com esperança. Deus os abençoe e os guarde em seus lares e continuamos nos comunicando pelas nossas redes. Beijo em todos e até a próxima.